Oi, protagonista do meu mundão, seja bem-vindo a mais um podcast Vida de Protagonista. Se você ainda não assistiu os episódios anteriores, vai lá, assista, porque cada convidada tem algo muito especial para falar sobre a vida delas que vai edificar a sua vida. Gostaria nesse momento de falar com você que ainda não é inscrito nesse canal, para você se inscrever, vai ficar aqui o botãozinho abaixo, onde você pode clicar em inscrever e você já vai fazer parte dessa comunidade, dessas pessoas que acompanham esses programas. Se você gostar desse vídeo, deixe o seu curtir. É, o meu aluno Bernardo pediu para eu falar o nome dele aqui. Eu falei que eu não ia falar, mas olha eu aqui falando. Então, um beijo, Bernardo. Obrigada por se inscrever no canal. Obrigada por acompanhar os vídeos. Obrigada por comentar aqui abaixo. Amo vocês, meus alunos. Continuem comentando, que vocês são muito bem-vindos aqui. Hoje eu tenho uma convidada, gente, da realeza, ou melhor, da nobreza, da nobreza, que vamos entrar nessa parte, né, mais pra frente. A minha convidada de hoje se chama Esté, e justamente por isso eu quero falar uma passagem, já vou iniciar com isso, né, uma passagem que tá lá na Bíblia, no livro de Esté, óbvio, né, que diz o seguinte, é Esther, filha de Abília. Eu não vou falar esse nome direito, não, né? Eu vou pulando. Tio de Mordecai. Ela era, no caso, prima de Mordecai e Mordecai a criou, né? Então, assim, ela foi tomada como filha por ele e ela chegou. Pra vocês, só pra contextualizar nessa entrada já, Esther, ela foi separada por uma seleção pra se escolher uma nova rainha naquela época. E nessa passagem aqui, é bem interessante, que esse eu já quero adentrar e a gente vai falar sobre esse assunto, que Esté, entre todas aquelas mulheres que foram selecionadas, foram separadas, ela viveu o mesmo processo que cada uma delas, só que Esté era diferente. E Esté, ela foi realmente, ela se portava já como uma rainha, apesar de não ser. Todo mundo, quando era apresentado, teve essa oportunidade de se apresentar pro rei depois de um período de 12 meses ali, se tratando, se embelezando, teve a oportunidade de se apresentar com o rei com algum objeto, mas Esther só foi com a beleza dela. Ela foi com ela mesma, ela foi desarmada. E é assim que eu vejo a Esther que está aqui na minha frente. A Esther que está na minha frente, que vai se apresentar, vai falar sobre quem ela é, onde mora, o que se alimenta, brincadeira. Bem Globo Repórter. Sim. Mas essa Esther, ela é autêntica. E a Esther que eu vejo na minha frente, eu tenho muito orgulho de ser amiga, de ser sócia, de ser parceira de vida. Por isso ela é a minha convidada hoje e esse momento é da sua fala. Fale um pouquinho sobre você. Quem é Esther? Bom, eu sou a Esther Maíse. Não estou a Esther da Bíblia, mas carrego um nome muito forte, né? Um nome muito forte. E que tem muita identidade por ele si, né? Porque, voltando um pouquinho para essa passagem, a Esther, como você falou, ela não levou nenhum objeto para demonstrar algo a mais que ela tinha. Ela levou quem ela era. E é isso que é interessante, a gente levar as pessoas a nossa identidade. A identidade que Deus transmite pra gente, né? Então, eu sou Esther, tenho 26 anos, sou natural de Rondônia, lugar do café, né? E é uma coisa que eu gosto bastante, já que para me falar o que eu gosto de comer, é o café, gosto bastante de café. Paixão nacional. Aham. Exceto eu, gente, não me julguem. Já me disseram para não confiar em quem não toma café. E agora? Mas enfim, eu sou de Rondônia. Estou aqui em Santa Catarina há 2 anos e pouquinho. Atualmente estou trabalhando como empreendedora juntamente com a Valéria, né? A Valéria é um presente de Deus na minha vida. E a gente está aí agora atuando no Nobreza Eventos, e por isso o nome, né? De Nobreza Evento carrega muito mais o nome agora da empresa. Além de ser um nome que carrega um significado maravilhoso, que era a Rainha Esther, agora a gente carrega também esse nome maravilhoso que é a Nobreza Evento, onde a gente leva essa nobreza, essa realeza para as pessoas, né? Que a gente trate de servir as pessoas como mesmo se fosse da realeza, né? Isso é muito interessante.
Atualmente, então, esse é seu trabalho, seu propósito. Mas eu Sim, sei que você iniciou com algo, uma visão bem diferente, distorce disso, né? Que com seria a certeza. medicina. Me Com conta mais sobre certeza. isso. Então, já fui estudante de medicina, posso dizer que sou meia médica. Fui até o sexto semestre ali da Olha só, medicina. Aham, foi bastante, então. fui bastante. Tá, eu saí da escola, já fui direto pra faculdade. Não tive aquele ano sabático que todo mundo Uhum. tira. Já fui direto pra E nem faculdade. foi aqui no Brasil, não foi isso? Não foi. Eu fui pra Bolívia. Lá eu Como é fiquei que você 3 anos. passou um processo seletivo lá para Bolívia? Menina, lá era de particular. Ah, tá. Isso. Lá eu comecei a estudar particular. O valor de lá é diferente daqui, né? Aqui é um Uhum. valor mais alto, né? E Sim. lá não, lá a gente conseguia pagar. Então, a minha família conseguiu se disponibilizar e me abençoar, né? Com um sonho que eu já tinha desde criança, que era fazer medicina. E desde criança eu gostava de cuidar das pessoas, então por isso o meu sonho de fazer medicina. E aí eu fui pra lá, conheci muitas pessoas que eu tenho ligação até hoje, fiz muitas comunicações lá, laços, e foi bem interessante, porque eu nunca tinha ficado longe de casa, nunca fui de dormir fora de casa, nunca fui de sair pra a casa das amigas e ficar. E aí, logo de cara, assim, quando eu tive que mudar para Bolívia, foi pra morar fora, sozinha, sem ninguém, sem meus pais. Uhum. Já foi Tive que aquele aprender. choque Foi de um choque. início, de vários Foi um níveis, né? choque. Choque de Aham. sair de casa, de estar em outro Sim. país, com outra Outra língua. língua. Que, Meu inclusive, Deus, que deixa eu até te contar, corajosa. eu não sabia falar. Hoje sabe? Hoje eu sei. Mas a gente vai aprendendo justamente na prática, né? Sim. O que eu baixei foi um aplicativo e nele eu fui, e nele eu fui estudando. Sim. Estudando e me comunicando com as pessoas. Duolingo não, né? Duolingo, sim, Duolingo. justamente esse. Patrocina a gente, Duolingo. Ele é muito bom, assim, a Ele é gente bom, ele é fica, bom. é repetido, mas você grava e Sim. você consegue memorizar várias coisas. E foi através dele que eu consegui começar a me comunicar com as pessoas. E aí é onde eu fui morar também. E justamente eu agradeço muito a vida deles, que foram com os avós, cuidaram muito bem de mim. O seu Renaro e a dona Edith. Eles foram bênção na minha vida. A gente acaba que não fica sozinho, né? Deus, ele vai colocando pessoas nas nossas vidas. E foi justamente isso. Quando eu cheguei lá, eu conheci pessoas no prédio onde eu moro que caminharam junto comigo, tanto na igreja quanto na faculdade. E também essas pessoas que cuidaram de mim, que eram donos lá do apartamento. Então, assim, Deus, ele foi tão maravilhoso que até nisso, até nos detalhes, ele pensou, né? Então, eu fui pra lá, meus pais me deixaram lá. E aí eu fiz a faculdade. Só que eu não consegui concluir ela, porque talvez ainda não tá nos planos de Deus eu finalizar, sabe? Eu tive que voltar para o Brasil, lá em Rondônia ainda. A minha mãe, ela teve uma doença muito grave, então eu tive que voltar. E também a gente não tinha condições para continuar, né? Que logo veio a pandemia e aconteceu muita coisa. E aí, então, quando eu vim para cá, eu passei por muita coisa, assim, sabe? Eu comecei numa crise de ansiedade, aí começou as crises de ansiedade, crise de depressão, também tive. Mas isso eu vou estar contando ao longo da Sim. história. Mas foi um pouco do que aconteceu. Lá eu conheci pessoas, lá eu fui transformada e me conheci também, né? Porque eu fui lá ainda uma adolescente, uma jovem, que ainda Você estava tinha se quantos descobrindo. anos? Eu tinha 18 anos. 18 anos, Aham, eu sim. tinha completado 18 anos quando eu fui pra lá. Uhum. E aí lá eu me descobri. Eu descobri é, quem eu era com Deus, Sim. sabe? Quem eu era e quem eu era com Deus. Porque quando a gente fica dentro das asas dos nossos pais, nos cuidados dos nossos pais, a gente acaba seguindo uma linha, né? Uma linha de raciocínio. Ah, o pai faz, eu vou fazer. A mãe faz, então é Sim, isso que eu você vou apenas fazer. repete, né? Apenas Uhum. repete. Aham. E quando eu fui morar sozinha, eu falei, tá, agora o que eu faço? Agora, o que que eu tenho que fazer? Eu tive que resolver documentação, tive que pagar a conta sozinha, aprender a lidar com as pessoas sozinha. Então, isso Deus foi me moldando, sabe? A Sim. ser um ser humano, né? A ser uma adulta responsável, a ter responsabilidade. E aí, Deus, ele me ajudou muito nessa área de criar responsabilidade, de descobrir quem eu era, de
saber me comunicar. E foi muito interessante, assim, esse período que eu fiquei lá. Quando eu voltei, foi mais interessante ainda. Por quê? Porque a minha mãe estava na crise dela da doença que ela tinha, que até então a gente não sabia o que que era. E aí eu voltei, não tive tempo nem de absorver o tempo que eu não consegui que eu não ia conseguir voltar para lá, né? De absorver a notícia que eu não ia conseguir mais fazer a faculdade. Que é o meu plano era o plano padrão, né? Daquelas pessoas. Todo mundo tem um plano padrão de se formar, de fazer faculdade, se formar, trabalhar naquilo que você se formou, ter sua família e continuar vivendo, né? Prosseguir nisso. Mas Deus, ele pensa muito além disso, né? Muito além do que a gente pode imaginar. E aí eu falei, tá, o meu plano A e o único que eu tinha não tá funcionando mais. E Meu agora o plano que que A eu não vou tá fazer? funcionando, cadê o B? Eu não tenho B, eu só tinha um A. Eu sempre pensei em ser médica, então eu só tinha um plano A. Aí quando eu voltei para casa, eu falei, e agora? O que que eu vou fazer da minha vida? Mas quando eu voltei para casa, isso tudo mudou. Eu tive esse tempo, mas eu não tive esse tempo para absorver. E eu também não queria demonstrar que eu estava triste para os meus pais, até porque estava acontecendo tudo isso na minha vida, Sim, né? claro, tua mãe Tudo isso. poderia até se Aham. sentir culpada, né? Alguma Sente, né? coisa. Querendo ou não, Aham, se sim. sente. Aham. Mas é isso eu não queria transmitir para ele mais ainda. Então eu absorvia isso para mim. Eu absorvia isso para mim dentro do meu quarto. E uma coisa muito interessante, eu sou bailarina. E dentro do meu quarto, uma forma de eu comunicar com Deus era através da dança. Então, dentro do meu quarto, eu dançava. Toda vez que eu tava triste, que eu vinha aquela crise ou alguma coisa assim, Sim. dentro do meu quarto eu dançava. Isso me acalmava e eu conseguia ali. Deus falava comigo, ministrava comigo e era muito bom. E aí, tá, continuei vivendo. E desde então, a minha história já como empreendedora já começou cedo, porque eu sempre fui de vender algumas coisinhas, sempre vendi alguma coisa na escola. é, eu comecei a vender Boticário, ou vendia Mary Kay, essas coisas assim, sabe? E aí, num ano depois, eu tava trabalhando já, né, de CLT, uma coisa que eu acho que ninguém muito gosta, né? Eu já não gosto. Eu sempre já fui da área de empreender. Sim. E aí eu tava trabalhando de CLT, só que eu queria uma renda a mais, né? Então eu comecei a vender alianças. Eu vendia alianças, Uau! vendia alianças na minha cidade. E minha mãe, quando ela já estava melhor, né? A gente ainda não tinha descoberto, mas ela já estava melhor da situação dela, ela vendia bolo. Ela faz bolo caseiro, pão caseiro e tudo fitness, tudo sem glúten, tudo com uma farinha específica. E aí, tá, a gente tinha esse negócio. Ela vendia bolo, eu ajudava ela no negócio dela e ela ajudava eu no meu negócio que era vender alianças. Então, desde lá eu já vendia, já tinha essa aliança com o casamento, né? Que a gente vai Sim. começar depois ali sobre o evento. E eu nem sabia, eu fui parar para pensar ontem, né, falando, refletindo sobre hoje eu estar aqui, conversar um pouco sobre a minha história. Eu falei, nossa, eu vendi a aliança, eu já tinha já esse pensamento Sim. ali na frente, sabe? E tantas histórias que passaram ali que a gente comprava, que ia comprava aliança com a gente e a gente sentava na mesa, mostrava o nosso produto e a pessoa ia conversar um pouco e acabava descobrindo várias histórias Que assim. legal. E era bem interessante, Tudo já era um sabe? preparo Era um para utilizar preparo, agora, né? aham, aham, era um preparo. E aí, às vezes, a gente até dialogava um com os outros, Uhum. né, de conversar, passava de ser um cliente e começava a ser uma conversa mais amigável, e era bem interessante. Então, desde essa época, eu venho trabalhando com empreendedorismo, sabe? Desde essa época, eu sempre gostei de empreender. E também na igreja, eu sempre fui evangélica, né? Sempre nasci Sim. num berço evangélico. Meu pai, ele é pastor. Então, sempre eu trabalhei de eventos na igreja, eu Na sempre trabalhei igreja. com a minha mãe, A organizando igreja, evento. além de ser, claro, um ambiente espiritual, onde tem o mover de Deus, mas o Sim, quanto ela nos expande nas sim. nossas áreas profissionais é incrível Aham, para quem serve. Porque você está ali envolvido, são várias atividades que no mundo fora você vai usar aquilo que de alguma forma você utilizou na igreja para aham. o mundo ali, para sua profissão,
em cada parte, desde a organização de eventos. Sim, Isso é exatamente. incrível, assim, a igreja foi um treinamento, é um treinamento É um incrível. treinamento em tudo, né? É, Tanto no nosso sim, espírito, tanto no nosso com profissional. certeza. É um treinamento em tudo. E é importante, eu vejo assim, muitas pessoas passam pela igreja, e depende muito da igreja, da metodologia, claro, mas nós Claro. somos privilegiadas de estarmos em uma igreja que tem muita coisa para ser feito. É um solo onde você pode semear bastante. E tem muita gente que deixa essa oportunidade escapar. Assim. E às vezes você desperdiça aquela escola. É uma escola. E quando você tá ali, nossa, quando você se entrega de verdade, é incrível. Realmente é uma É escola. uma escola, A e gente eu ali penso nisso. realmente é uma escola. A gente tá ali para servir, Sim, né? A gente tá ali não só para servir, mas para aprender, aprender, para né? aprender a como ser, cara. A gente tá ali para Sim. aprender como ser, como É um viver. mundo dentro de outro mundo. Sim. É um universo. Às vezes a pessoa. Eu fico. Quando Aham. eu vejo uma galera se desperdiçando. Gente, vão servir, vão servir. Porque eu sirvo muito, né, também, mas. Porque você aprende muito, você tá ali. A cada palavra é uma lição. Eu sinto, anoto, e às vezes a pessoa tá ali e realmente não extrai tudo que o ambiente e as pessoas podem oferecer Sim. naquele lugar. Isso é verdade. Isso E é você verdade. estava falando a respeito da sua igreja lá, onde seu pai era pastor nessa igreja. Meu pai era pastor nessa igreja, aham. E a gente trabalhava muito com evento lá, né? Encontro com Sim. Deus. A gente vendia pizza para poder arrecadar dinheiro para algum evento da igreja mesmo. Então eu sempre estava envolvida nisso. Eu sempre tive envolvida nessa área, sabe? De organizar junto com a minha família. Diz que os negócios com a família, né? São aqueles que são É, mais proveitosos. Sua mãe que aproveitosos. falou uma vez, acho que eu tava tomando café lá na Sim. tua casa, que ela falou a respeito de um que ela fez, que deu gente de tudo que é canto, que eu acho que ela foi na O rádio. culto das mulheres, o Isso, o culto culto das. rosa. Aham. Esse foi um Exato. evento maravilhoso. E isso que é a gente se comunicar, a gente mostrar, dar a nossa cara a tapa e mostrar para as pessoas. O que que ela fez? Ela foi na TV, ela foi na rádio, ela também trabalhava de CLT, mas o tempo que ela tinha livre era para poder anunciar, sabe, sobre o culto que ia acontecer. E foi um evento assim que a gente não colocou tanta fé, mas ela tinha colocado a fé Ela dela. colocou tudo, né? Ela recebeu Sim. muitas palavras contrárias, que não dava Sim, certo, aham. que ninguém ia, e acabou Sim. que lotou até a rua. Lotou até a Eu rua. achei incrível aquele testemunho. Se a gente tivesse pensado, tinha colocado ainda o telão lá fora para as pessoas conseguirem assistir a palavra. E foi uma bênção, muita gente foi transformada. E isso que é o legal, é porque o propósito, ele não é só para você. O propósito, ele é para uma geração toda. É para Exato. todos aqueles que estão do teu lado, que você tocar vai ser abençoado com que você está sendo abençoado, porque o propósito ele é para jorrar, ele não é só para te transbordar. Perfeito. Ele é Nossa, que maravilhoso. perfeito. Ele é É maravilhoso. exatamente sobre isso. E é isso, quando ela realizou isso, que teve tanta gente ali na igreja, e tanta gente foi transformada, é isso que é o nosso presente, é ver aquelas pessoas recebendo junto com a gente. Isso que é maravilhoso. E é isso que a gente tenta trazer, né, Val, para nossa Sim. empresa, que a gente tenta trazer para nossa vida, né? É. E tem uma coisa bem bacana também que me virou a chave agora, nesse momento, a respeito dessa situação com a sua mãe ali, que não quer dizer que porque todo mundo fracassou, que você também vai fracassar. Verdade. Porque, ai, aqui os eventos da igreja não dão certo. A gente tá colocando igreja, mas pode ser qualquer situação. Não dão certo, ninguém vem, o povo não traz comida e não sei o que, assim, assim. Não. A partir do momento que você tem uma pessoa que é decidida a fazer diferente, ter um resultado diferente, os resultados vão ser diferentes. E você coloca Deus ali, o Senhor abençoa. Jorra, que nem você falou, jorra, transborda, porque não tem como a obra de Deus, ou a obra que é para edificar várias pessoas, darem errado se é propósito. Se é propósito de abençoar tantas pessoas, porque aquilo vai dar errado. Dá errado se tiver algum plano do inimigo para querer dar errado, mas se você tiver com a Sim. proteção do Senhor, vai expandir Sim. Porque Deus, ele não pensa só em uma pessoa, individualmente. né? Ele não pensa individual, ele pensa no coletivo. É. E a gente também tem que pensar no coletivo, né? Sim. Não só para promover a gente, mas promover a vida de outras pessoas, né? Sim. E a gente estava conversando até, inclusive, sobre isso, né? É interessante. Tanto que
Quando a gente ajuda uma pessoa, a gente ajuda com a intenção de não só de melhorar a vida dela, né? Mas que ela, através dela, possa outras pessoas ser ajudadas. E isso que é o interessante, é uma corrente. É, É uma corrente. é o que ele fala que é um efeito, quase um efeito pirâmide, mas não É. nessa daí que você tá pensando. Uma ajuda aqui, ajuda dois, que ajuda, e aí vai, assim, vai Sim, multiplicando, vai né? multiplicando. Matemática é uma multiplicação. Uhum, Então você já vinha sendo treinada desde o berço para fazer as coisas que você faz hoje. Por isso que quando eu te conheci, uhum, a gente se conheceu na igreja e eu identifiquei uma líder nata uhum. já para ser lapidada, com certeza, assim como Sim, eu. claro. Mas eu já identifiquei de cara, essa moça é diferente. É diferente porque a postura dela em resolver os problemas, porque a maioria das pessoas, a grande massa, elas vivem debaixo de autoridades e submersas da ideia delas. Elas não, às vezes, não se permitem pensar fora da caixa, não permitem a tomar atitude de ser a solucionadora de problemas. Sim. Então, elas geralmente repassam, sim, isso é muito comum em empresas, principalmente empresas grandes que trabalham com as pessoas com mais ali carteira assinada. Ah, bati meu ponto, não tô nem aí, já fiz, deu meu horário, e deu. Não, as pessoas, se eu conseguir resolver, resolvi, se não ligam se elas realmente estão resolvendo o problema das outras pessoas, se elas estão sendo boas naquilo que elas estão fazendo. Elas não querem nem saber e elas, às vezes, não procuram a informação, o aperfeiçoamento para ser a melhoria. Eu aprendi e eu vi isso em ti muito rápido, identifiquei isso em você, que é aquela pessoa que quase não deixa o problema chegar no de cima. Uhum. A minha avó me ensinou isso e ela sempre teve esse espírito também. Se chegou algo em mim, eu resolvo. Como? Dificilmente vai pro chefe, vai pro líder, eu resolvo, bateu em mim, eu resolvo. E a maioria das pessoas, elas falam assim, bateu em mim, eu repasso para alguém que eu acho que tem mais autoridade. E isso é um grande erro do empreendedor, às vezes. Não do empreendedor, da CLT, que não consegue passar para ter o próprio negócio. Porque ele não tem esse pensamento. O empreendedor, ele é um solucionador de problema. É, isso é verdade. A gente mata um leão por dia, né? E se você deixa esse leão passar, vai ser 2 pro outro matar. Não é? E assim a progressão vai aumentar. Aí o problema fica cada vez maior. Gostei disso. Mas Nossa. é desse jeito. É desse jeito. É interessante porque, assim, essa questão de não deixar o problema passar, por quê? Porque, assim, a gente tenta minimizar a situação, né? Porque o que acontece? A gente pensa no próximo. A gente não pensa no próximo. A falar, tá, se esse problema chegou até mim, se eu consigo resolver, então por que eu não posso resolver? Né? Ter a empatia de poder contribuir, ajudar. Não Isso. só no reino, mas ajudar a pessoa que está ali servindo com você, né? Com certeza. Isso é Até a muito palavra de interessante. Deus fala a respeito disso. Se você pode fazer se o teu irmão vem e te pede ajuda, você pode fazer o bem naquele dia, você não faz, você peca. Peca, exatamente. Porque você tá deixando de ajudar uma pessoa pelo fato de Exatamente. simplesmente Ela não fala, tô nem mas aí. é o trabalho dela, por que que eu vou fazer? Não, a gente está trabalhando junto, é uma Sim. equipe. É por isso que às vezes uma empresa ela não vai para frente às vezes, porque não pensa como equipe, pensa individual. Mais uma vez, pensa individual. O erro das pessoas é pensar muito no individual. E hoje o que mais está se pregando é sobre pensar no individual, sobre pensar em si, pensar em você mesmo. Deus, Jesus, quando ele veio na Terra, ele não pensou nele. Ele já sabia qual era o final da história. E ele, mesmo assim, ele pensou nas outras pessoas. E mesmo quando estava lá, que parecia ser o final da história, que não foi, mesmo quando ele estava lá, mesmo assim, ele ainda pensou na gente. Ele pensou na gente. É o altruísmo, né? Que O fala. altruísmo. Que é o Exatamente. contrário do egoísmo. O altruísmo faz com que você escolha o que é melhor pro coletivo. O egoísmo faz aquilo que é somente para você. Só que você tem que. A maioria das pessoas pensa que só existe um ou outro. É. Você tem que encontrar um caminho que seja centralizado entre eles. Você não pode se diminuir para colocar as outras pessoas em primeiro lugar na sua vida, como se você não existisse também. Mas você tem que
também não pode se colocar como se fosse o centro do universo e todo mundo fosse seu serviçal e o sol e as estrelas, como diz Só as José, estrelas se prostram. perante você, porque também não é bem assim. A não ser que você seja José, né? Se você for José, aí é outra verdade. história. Aí você é governador, Isso, daí não tem mas como. se você for Estel, Valéria, nossa realidade é diferente. Não que nós sejamos chamadas para governo, porque todo homem é chamado para governo, né? Sim, Porque o Senhor claro. já nos deu autoridade para isso. E o nosso governo tá dentro da nossa casa, né? A Com nossa certeza. família. Começa ali. Principalmente. Começa ali. É muito interessante. Excelente. Mas então, vamos entrar em outro assunto. E sobre a questão de propósito, você me falou sobre a dança. Uhum. E você reiniciou agora, né, na dança, Sim, depois de um tempo parado, depois de um tempo ali refletindo, buscando direção do Senhor. sim. Qual foi essa virada de chave que te falou assim, é o momento agora de eu voltar, de eu servir com essa intensidade? Então, eu vou até contar um pouquinho sobre o que aconteceu Por lá no favor. passado. Quando eu entrei nesse tempo de abandonar tudo, eu esqueci de tudo, assim. Eu desliguei a chave e deixei ela fechada. E só me comunicava ali com Deus através da dança. Mas eu comecei numa companhia de dança lá onde eu trabalho, onde eu morei, né, em Rondônia. E essa companhia de dança foi Deus que colocou na minha vida, porque até então eu não pensava mais fazer nada. E uma das coisas, sabe aquela coisa que te motiva a continuar, a persistir? Às vezes tem gente que gosta de correr ou fazer um esporte. O meu era a dança, sempre foi. E aí Deus abençoou a vida dessa pessoa que eu não sei nem como ela me encontrou para mim começar a ir nas aulas. E aí as aulas eram todas pagas, né, de balé e não é barato. Não é barato. Dança de salão, Até porque sei tem como é. roupa, tem tudo. Então, é todo um gasto. Um gasto não, um investimento. É todo um investimento, né? E aí, eu comecei a ir nas aulas, paguei as primeiras mensalidades. E aí, essa professora chegou em mim e falou que eu não precisava mais pagar. Até porque eu não tinha condições suficientes, né? Eu falei pra ela que talvez eu não ia conseguir mais ir e tal. Ela, não, eu quero você comigo. E aí ela às vezes deixava eu dar aula de balé, assim, ela me deixava dar aula. E aquilo lá foi Deus que colocou na minha vida para me poder ir me animando, sabe? Para poder eu recuperar o meu espírito. Porque até então, vamos se dizer que estava tudo desligado, eu deixei tudo assim. Ah, esquece pra lá, não quero mais. E aí a dança, ela teve esse incentivo na minha vida. Isso foi quando você voltou, quando você Isso estava quando na eu tava Bolívia? quando eu voltei. Ah, Quando eu tá. voltei, Quando eu você comecei, voltou. comecei nessa companhia de dança. Apresentei algumas danças em teatros, Legal. bem legal, assim, é bem bacana. E a gente até recebe e tal, é bem bacana assim mesmo, como se fosse um trabalho. Sim. E aí, aquilo lá foi me aprimorando, vamos se dizer, melhorando o meu humor, sabe? Melhorando, Porque a dança ela é voltando. terapêutica. É terapia, Eu aham. já fiz dança Uhum, por um período assim, eu também amo. Não sim. consigo me dedicar agora como antigamente, mas fiz a dança de salão porque você vive o momento presente. Aham. As suas preocupações vão embora, você está se movimentando seu corpo, é que só vive aquilo. Uhum. É incrível. É incrível. Então, e isso trouxe a alegria, vamos se Sim. dizer, de volta, né? Porque eu sempre fui uma pessoa muito espontânea, muito alegre. Às vezes sou meia estabanada, muito assim, agitada, mas eu sempre fui essa pessoa assim, mais espontânea, mais alegre. Então, quando eu entrei nisso, eu já não tava mais assim, né? Vamos se dizer que apagou um brilho. A dor tava te sufocando, né? Sim, Não tava exatamente. permitindo que você Aham, não fosse tava essa permitindo para pessoa. que eu voltasse a ser essa Sim. pessoa. E a dança, ela me trouxe isso de volta, sabe? Deus, através da dança, conseguiu me trazer de volta a esse ambiente que eu não deveria ter saído. E então, para uma virada de chave na minha vida, foi quando a gente decidiu que lá não era mais o nosso lugar. Para mim e para minha família. A gente já estava ali, mas a gente sabia que ali já não era o nosso lugar. A gente queria ir para outro lugar. Então, Tô te ouvindo, tá? uma das opções foi ir para Portugal. A gente decidiu ir para Portugal. Até porque eu já tinha uns amigos que estavam em Portugal. Aí eu peguei e falei, uma boa ideia, né? Dá pra gente ir lá e tal, tentar começar uma nova vida.
Aí eu peguei e comprei as passagens. Não, vou comprar as passagens e vou para Portugal. E depois a gente leva a família e vai todo mundo junto morar lá. Tá, você Comprei as... foi com primeiro com. Eu comprei as passagens Tá. para ir para Portugal, isso Uhum, em Rondônia. entendi. Então eu comecei a conversar com uma amiga minha daqui de Florianópolis. Ela vivia aqui em Florianópolis e minha mãe ela sempre teve um sonho de vir pro sul. Ela Uhum, tava pensando em ir para Curitiba até então, né? sim. Só que lá é bem friozinho, né? Aqui também, mas lá é bem friozinho. É, lá é mais. Aham. Aí comecei a conversar com ela, falei, a gente tá pensando em mudar daqui, né? Ir pra outro lugar, então a gente pensou em ir pra Portugal. Ela, por que que vocês não vêm pra cá? E começou a apresentar a cidade pra gente, a mostrar como que era aqui e tal. Ela falou que era muito bom. Aí a minha mãe falou, é um lugar que eu penso em ir, no sul. Aí eu falei, então vamos orar por isso, né? Vamos ver se vai dar certo pra gente ir pra lá. Mas isso Deus já tava colocando no nosso coração da gente vir pra cá. Era tudo no plano dele. Tudo no plano dele. Claro. É, antes de a gente pensar até em vir pra cá, eu peguei e tava na casa de uma amiga minha e foi um pastor almoçar lá e ele pegou e falou assim: Olha, Deus pediu pra eu te falar isso, que ele vai te levar pra lugares onde você nem imaginou estar, onde você nem sequer podia pensar em chegar. Ele falou desse jeito pra mim. Ele falou que os planos que eu tinha pra mim não chegava nem aos pés do que Deus tinha preparado pra mim neste lugar. E aí ele falou que esse ano ainda ia acontecer isso, que foi o ano quando eu vim pra cá. E aí tá, eu não levei muito a sério. A gente nunca leva, né? Amém. Amém, mas será, pai? Mas será? É aquela dúvida, né? Mas daí Deus falou: não, essa menina não tá levando a sério, vou ter que falar de novo. Usou outra pessoa pra falar a mesma coisa pra mim, em outro ambiente totalmente diferente, falou tudo que o pastor tinha falado pra mim de novo. Eu falei, então é de Deus, né? Então a gente confirmou a confirmação. Então realmente é de Deus. E foi onde a gente começou a se programar pra vir pra cá. A gente começou a colocar as coisas pra vender na nossa casa. E aí eu vou falar um doido, porque ele foi um doido, porque ele não morava na nossa cidade, esse moço. E aí a minha mãe falou: Olha, a gente tem que vender essas coisas. Se a gente conseguir vender essas coisas, a gente vai conseguir comprar as nossas passagens, vai conseguir alugar o apartamento que a gente já estava vendo aqui na cidade, com outro amigo do meu pai que já estava aqui também, ele já tinha visto esse apartamento. Aí eu falei: tá, vamos morar, né? E aí esse homem entrou em contato com a gente e ele comprou tudo. Comprou tudo, fez um valor lá absurdo e ele nem morava na cidade. Eu falei, meu Deus, imagina se fosse um golpe, esse homem tá caindo assim de cara beijada assim no golpe. Sim. Aí minha mãe falou, mas é de Deus, Esté. Quando é de Deus não tem explicação. É isso. Quando é de Deus não tem explicação, não tem lógica. Eu falei, não, realmente é de Deus. E aí, um dia antes da gente vir pra cá, foi o dia que ele chegou lá na cidade. Um dia antes ele chegou na cidade, pegou todas as coisas dele e foi morar, porque ele ia morar pra lá. Então ele tava procurando coisas pra poder já preencher na casa dele, né? É incrível que a benção, ela nunca anda sozinha. Não. Como a gente falou, né? Você tá sendo abençoado e você já abençoou alguém. Já abençoou alguém. Tem que vai se encaixando como umas pecinhas. E ele foi abençoado também, né? Porque ele já conseguiu comprar tudo que ele precisava pra casa dele. Uhum. Eu falei, gente, que coisa louca, né? Que coisa estranha. Que coisa de Deus. Como que Deus age? Como que Deus age? A gente não consegue explicar, mas foi basicamente isso. A gente conseguiu comprar todas as nossas passagens, todo mundo veio embora pra cá, sem pé, sem a cabeça. Família Buscapé. A família Buscapé. Era mais vendas e um sonho. Exatamente, era só um cobertor e um sonho. A gente falou, não, a gente tem que ir pelo menos com um cobertor, né? Porque lá é frio. O cobertor a gente tinha. O casaco mais quentinho era um jeanszinho. Era um jeans. Não sei de onde a gente tira que o jeans protege. E Deus é que ele abençoou, tá? Ele enviou pessoas pra enviar casaco. Hoje tem um monte de casaco no meu guarda-roupa, porque foi bênção de Deus. Agora que eu tô começando a comprar casaco, mas assim, Deus, ele desde quando a gente chegou aqui, foi ele abençoando, abrindo as portas pra gente. Sim. E quando a gente chegou aqui, ele abriu os nossos olhos, sabe? Tanto para mim como para minha família. Porque a gente já estava insatisfeito onde a gente estava. Já não era mais o nosso ambiente. O ambiente, ele
ele molda a Com pessoa. certeza. O O ambiente, ele ambiente, molda a ou pessoa. ele te faz expandir, ou ele te Te sufoca. sufoca, Porque quando tu exatamente. já cresceu tanto, tu não cabe mais naquele ambiente. Tu Exatamente precisa isso. mudar. E era isso que a gente tava pedindo. A gente tava precisando disso. Era expandir, expandir. Meu irmão, ele veio pra cá, ele expandiu. Ele conseguiu entender o que ele queria. Até então, ele não sabia o que ele queria. Hoje, ele já trabalha com o que ele quer. Ele ainda não chegou aonde ele quer chegar, mas ele vai Sim. chegar. E trabalha muito bem, E né? trabalha Porque muito é bem. excelente o serviço dele. Exatamente. E ele não sabia, ele nunca fez aquilo. Ele veio começar a fazer, a trabalhar com videomaker aqui. Sim. Ele nunca tinha feito isso, ele nem sabia. E aí eu também, eu vim expandir aqui a minha mente. Quando a gente muda de lugar, que a gente sai de um lugar onde a gente é sufocado, vamos se dizer, a gente muda para um lugar onde a gente pode expandir, a gente expande, a gente tem novas ideias, a gente cresce, a gente se renova, a gente se renova, e é muito bom, muito interessante. E quando a gente veio para cá foi assim, a gente está expandindo, a gente está pensando em crescer cada vez mais, a nossa mente ela funciona Sim. assim, né? Quando a gente expande a nossa mente, ela vai abrindo vários leques, ela vai te dando ideias, ela vai criando coisas e isso é incrível. Sim. É muito bom. E a visão ela vai sendo aguçada, porque você Sim, vê coisas claro, novas, você tem contato com pessoas diferentes, com culturas diferentes, tudo isso influencia. influencia. Influencia porque você estava adaptado àquele lugar, aquelas pessoas, aquela Uhum, rotina. Mudou, muda tudo. Você tem uhum. que se reinventar para conseguir viver, sobreviver e continuar crescendo naquele Sim. lugar. E aqui é realmente, eu acredito que eu também saí do Pará, então tenho essa mentalidade. Aqui parece que as coisas acontecem muito mais aceleradas. Uhum. O que demora um mês para acontecer lá, em um dia já aconteceu na minha vida, já fui, já voltei. Eu gosto disso. Eu também. Muito bom. Prefiro isso. A gente gosta desse É, crescimento, de estar evoluindo, né? Isso é sim, bom. Eu não gosto de ficar acomodada. Eu não sou aquela pessoa que fica acomodada. E lá na cidade isso acaba acontecendo. A gente acaba se acomodando. Você cria uma família, trabalha sim. ali a vida inteira e é isso. Às vezes consegue conquistar um carro, uma Já tem casa. que ir em Ou roteiro tem um roteiro. Então, é isso que eu falei, pré-estabelecido. um plano padrão É, que eu tinha, entendeu? Esse é um plano padrão que eu tinha. sim. E Deus, ele me fez mudar isso na minha vida. Porque era um plano padrão que era pra mim. Mas não era o que eu queria pra mim, é o que ele quer pra mim. É. E o que ele quer pra mim vai muito além do que o padrão. E para você ver que entra muito na história da Esther. Porque, Sim, digamos assim, o plano padrão para Esther, tá lá uma judia sendo criada pelos pais, mas acontece tanta coisa na vida dela que ela se muda, vai sendo criada pelo primo, que aí já vai para um concurso e daqui a pouco vira rainha. O vira, plano dela era um, o de Deus era era outro. gigantesco perto Gigantesco. do plano dela. E ela permitiu viver isso, né? E Uhum, olha quantas mudanças aconteceram depois disso. uhum, Depois dessa mudança geográfica, mudança de mentalidade, mudança de tratamento, de tudo aquilo que ela passou para ela chegar onde ela precisava estar. Tanto que quando Mordecai fala com ela depois e diz assim: quem sabe não foi para isso que Deus te colocou? Quem sabe não, foi exatamente foi para pra isso. isso. Aham, Ele colocou ela lá, plantada, aham, literalmente, para aquele propósito, para que aquele povo, naquela época, naquela estação, fosse salvo através da vida dela, né? Através aham. do posicionamento dela. O posicionamento e a obediência, né? É, A exatamente. obediência é Uma muito palavra que o importante. Senhor tem falado comigo para esse ano, ano passado ele me entregou a respeito da autoridade, e esse ano ele falou sobre posicionamento, e vem falando Uhum. muito forte o meu coração, fala posicionamento, posicionamento, até conversei em uma das entrevistadas aqui, que posicionamento é a coerência do que você pensa com aquilo que você age. Sim. Quando você não tem essa coerência, você acaba fica desposicionado, você não Uhum. tem habilidade. E o que Deus falou pra você, o que é pra você fazer, como é que você tá se portando, é de acordo com aquilo que o Senhor vem falando pra te fazer? E aquilo que Deus vem falando pra te fazer, o que é o teu propósito de vida, se você se posicionar, você voa. Agora, se Sim, você claro. decidir bater na porta errada Uhum. e insistir no que não é para sua vida, você vai dando voltas em volta da montanha e nunca vai Nunca conseguir chegar ao chega. topo. Nunca chega. Nunca Né? chega. Realmente é posicionamento. E voltando até a história da dança que eu nem concluí, Sim, é verdade. quando eu vim pra cá,
que eu já estava envolvida ali na igreja, né? Eu comecei a me aproximar mais das Sim. pessoas. Eu gosto de ter primeiro essa comunicação, de conhecer o ambiente, de saber quem são as pessoas. Quando eu comecei a conhecer, a ter esse ambiente, a me adaptar, aí eu comecei a começar a voltar ao meu ministério. Quando eu entrei para voltar para o meu ministério, aí foi mais um choque. Porque Deus, ele sempre me chamou para isso, sempre me chamou para dança, para ministrar. Eu sempre pensava assim, eu queria fazer parte daquele pessoal que vai para a praça e dança e mostra e evangeliza através disso, sabe? Eu sempre gostei desse movimento. E Deus, ele tem fazido isso, sabe? Quando eu voltei agora para dança e quando eu ministrei pela primeira vez, é, Deus, ele me mostrou, me falou tantas coisas. Deus, ele me mostrou tantas coisas que nem na palavra que eu até conversei com você sobre voltar à casa do oleiro, não tem? E ser lapidado através do que você ministra, através do seu ministério, você é ministrado. Que nem a pregação, quando você vai pregar para uma pessoa, você não está pregando para que aquela pessoa se arrependa. Antes daquela pessoa receber a sua pregação e se arrepender, você tem que ter recebido aquela pregação e tem que se arrepender. Com certeza. Você tem que aprender com a pregação que você vai estar falando com a outra pessoa, sabe? Então é isso que o ministério ele causa na gente. Antes de eu liderar, antes de eu falar para outra pessoa, aquilo tem que me tocar primeiro. Aquilo tem que estar ministrando no meu coração, tem que estar ardendo. A Bíblia, ela ensina isso, né? Você tem que viver o que você está falando, o que você está lendo, o que você está pregando. Quem Cristo é em você, né? Você está demonstrando Cristo para as pessoas, mas você está demonstrando vivendo ou você está falando, só Sim. jogando palavras, né? E às vezes a pessoa esquece que o Senhor está em todo lugar, né? Ele observa, não adianta você Observa. fazer um personagem ali na igreja ou em Sim. qualquer outro lugar. Aí no seu íntimo você está chamando palavrão, você está se portando mal, você está dando uma maneira de surrupiar alguma coisa. E se você se molda a querer impressionar as pessoas, por que você não se moldaria a querer impressionar Deus, digamos? Por que você não se submete à vontade de Deus para que você diga assim, Senhor, isso daqui te agrada? Isso daqui que eu tô olhando no celular te agrada? Isso daqui... Aí quando você chega lá fora e você quer pregar alguma coisa, você quer fazer, mas no seu íntimo, né? Como Jesus fala, fecha a porta do teu quarto e o Pai que está em secreto, te ouve em secreto e vai te honrar publicamente. Que nem ele falou ali contigo, né? Você fechava a porta do quarto e você dançava. Você sentia a presença de Deus ali. E hoje em dia você tá ali no púlpito, também adorando através da dança e tá te honrando, porque isso é uma honra. Você tá num púlpito, você tá dentro do seu propósito, você tá alinhado com aquilo que o Senhor te falou. Então, quantas vezes em momento de talvez que você estivesse triste, que você estivesse angustiada, você tava o adorando ali e ninguém tava vendo, só era um momento só de vocês. E agora todo mundo tá vendo, né? Isso Incrível. É incrível. É incrível. Uma coisa interessante, Val, a questão da honra. A honra, ela não serve só para você realmente trazer honra para a vida de uma pessoa, mas serve para você também, né? Serve para gente. Tudo que a gente planta, a gente colhe, né? Se você planta honra, você colhe honra. Se você planta o amor, você vai colher amor. Então sempre é assim, é um ajudando o outro, é crescente, né? Sim. É uma corrente. É um reflexo, É um né? É um reflexo daquilo que exatamente. você vive, né? Vive. Aquilo que você vive. E que bom que você voltou, tem acompanhado ali pessoalmente, pelos vídeos também, você ministrando. Primeira vez que eu vi, eu falei, meu Deus, cara, que lindo, graças a Deus que ela voltou. Eu sabia o quanto era importante pra ti. E demorou não, né? O tempo de Deus é Foi o tempo perfeito. de Deus. Porque eu sempre soube que você queria voltar pra dança e o quanto era importante pra ti. Mas parece que de alguma forma nunca acontecia, mas é porque o Senhor ele tem um tempo certo pra nos preparar
pra gente estar no nível de maturidade, pra gente entregar com excelência, pra gente estar com o nosso coração limpo fazendo a obra dele. Porque às vezes não adianta a gente estar fazendo aquilo que nós fomos chamados, mas com o nosso coração todo sujo. A gente atrasa o nosso propósito quando a gente não consegue se libertar dessas coisas que às vezes nos prende ali, né? Sim, exatamente. Graças a Deus. Nós estamos partindo já para o final. Gostaria, Esté, que você deixasse uma mensagem aqui para as pessoas que estão nos acompanhando. Se fosse para você resumir, assim, uma mensagem, assim, da tua vida, ou algo que o Senhor te falou, que você diga assim, gente, de tudo isso que eu quero deixar como se fosse um legado para a próxima geração, para essa geração que tá agora, de dizer assim, façam isso, ou pensem dessa forma, ou vivam isso, que isso daqui funciona. O que você falaria para essa pessoa que nos acompanha? Então, na Bíblia, Deus, ele fala assim, eu tenho plano, eu conheço planos que eu tenho para vocês, que é planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. De tudo, Jeremias, de tudo que a gente tem passado, eu acho que o grande mal do mundo hoje em dia é a crise de ansiedade, é a depressão. Acho que um grande mal é a comparação. Então, se é pra gente se comparar, que a gente possa se comparar com Deus. Vamos fazer a nossa comparação com Deus, forjar o nosso caráter nele. Eu acho que isso é essencial. Essencial. Porque se a gente é mais parecido com ele, a gente é menos da gente. E isso que é para acontecer. Deus, lá no início de tudo, ele falou que a gente foi criado à imagem e semelhança dele. Então, a gente tem que fazer disso a nossa principal verdade. A gente é a imagem e semelhança de Deus. Então, a gente tem que agir conforme ele agiu. A gente é cristão, pequenos cristãos, andar como Jesus andou, viver como Jesus viveu. Então, se for para deixar algo, é isso, que a gente forje o nosso caráter, conforme foi o de Jesus, que a gente venha sempre pensar, o que Deus faria nessa situação? Será que ele agiria dessa forma? Será que eu poderia agir dessa forma? Se eu tô agindo assim, eu tenho que melhorar nisso. Sempre procurar melhorar no que a gente é, sabe? Sempre tentar entender por que às vezes a gente faz certas coisas, por que a gente age de certas formas, e tentar entender. Deus, eu tô mostrando quem o Senhor é, e como você falou, eu tô te agradando com o que eu tô fazendo, eu tô te agradando com quem eu sou, porque a gente foi criado justamente para isso, para ter um relacionamento com Ele, para ser parecido com ele e um dia morar com ele, porque a gente não é daqui, a gente é só um passageiro, a gente está aproveitando o nosso tempo aqui da melhor forma possível e como ele falou, ele já planejou o nosso futuro, ele já tem os planos de esperança e o plano de fazermos prosperar, nos prosperar em saúde, em finanças, todas essas áreas ele já está cuidando. Então, o que eu quero deixar mesmo é que a gente possa forjar o nosso caráter em Cristo, ser mais parecido com Ele. Maravilha, maravilha, é exatamente sobre isso. Que é quem é a maior fonte de inspiração além de Jesus? Exatamente. Que mesmo que você não tenha uma fé determinada ou tenha crença, mas você tem que admitir que ele veio nessa terra e se tornou um grande líder, tornou uma grande referência de amor, né? De amor ao próximo, de sabedoria. E só uma pessoa em insanidade não vai querer ser uma pessoa melhor a cada dia. Sim. Quando a gente está buscando isso em Cristo, a gente se torna essa pessoa melhor. Que é naquela oportunidade que você quer se irritar, porque acontece, né? Comigo de vez em sempre. Você quer se irritar e você pensa assim, realmente, o que Jesus faria? Como é que Jesus trataria essa situação? Exatamente. E aí você respira, conta até 1000 e vai... Conta até 1000. Isso, e vai fazendo da forma como Jesus buscaria fazer. E muito bem colocado. Que bom, eu fico muito feliz por você estar cada vez mais se alinhando. Noiva, né? Noiva. Ai, deixa eu até falar um pouquinho aqui, ó. A gente se conheceu aqui, né? Maravilhoso, meu noivo. A gente chegou na mesma época e eu acho que foi tudo plano de Deus também. A gente conseguiu se ver, não sei como, no mesmo trabalho, a gente trabalhou, nunca se falou, mas a gente
acabou se conhecendo ali na igreja, e Deus, ele já tinha um propósito, assim como para mim e para você, né? Deus, ele já tinha um propósito. Deus vem, como que Deus trabalha, né? Deus é incrível. Deus, ele, assim que eu cheguei aqui, a gente tava com o propósito de comecei a fazer um casamento. Você lembra, né, da história? Lembro. Então, Deus, ele foi colocando isso no meu coração, da gente começar esse casamento dessa minha amiga, da gente fazer. E aí, como? Se eu não conhecia ninguém, não tinha condição nenhuma para fazer, né? Mas Deus, ele foi abrindo as portas e já estava preparando a gente, né, Val? Sim. Preparando você também em outras áreas e me preparando também quando a gente montou. Eu não fazia ideia de como montar um casamento. Nunca me casei, agora que eu tô noiva. Mas Deus, ele já tinha todo um propósito, todo um plano perfeito, né? Porque o plano de Deus, ele é perfeito. E aí a gente foi montando e Deus foi abrindo as portas, foi mandando pessoas, enviando pessoas. E a gente começou no básico, né? Vendendo bolo de pote, vendendo sanduíche natural, ia para beira-mar, vendia sanduíche, na igreja vendia bolo de pote. E Deus, ele foi abrindo as portas e tudo que a gente conseguiu conquistar ali para noivinha, hoje casada, a Duda e o Samuel, mandar um beijo para eles. Tudo que a gente conseguiu ali foi através do que a gente foi arrecadando, sabe? Sim. A gente conseguiu pagar o local, a gente conseguiu organizar o vestido que ela queria, e Deus, ele é perfeito. Assim como eu fui abençoada em saber, a partir dali, o que eu queria para minha vida, eles também foram abençoados, porque era o sonho deles casar e eles não tinham condições para isso, né? E aí Deus abençoou a vida deles e me abençoou. E sem eu saber, na verdade, que era o que eu ia começar a trabalhar, que eu ia começar a servir ali, né, a empreender nesse negócio, Deus, ele já tinha aberto os planos, Deus, ele já tinha traçado o caminho dele. E a gente só foi seguindo, né, Val? Sim, só foi seguindo. Isso. E aí a gente conversando, né, fala, tá, o que que a gente pode vender? O que que a gente pode fazer? A gente oferece um trabalho ou um produto? Né? Pra vocês terem noção, o Senhor já tinha falado comigo e tinha falado com a Esté que a gente teria alguma coisa juntas. E até então a gente não sabia o quê, não sabia por onde começar, mas eu falei assim, Esté, vamos colocar isso em oração. O Senhor falou que nós vamos ter alguma parceria, alguma sociedade. E no mesmo dia que eu mandei mensagem pra ela, ela falou assim, meu Deus, tava pensando nisso, tava falando com isso, tava falando com a tua mãe, né? Sim, eu tava sentada na mesa, Val, eu peguei, eu ia até comentar isso, eu peguei e falei pra mãe, eu não quero mais trabalhar em CLT. Eu nunca fui de reclamar de trabalho, eu nunca fui, eu sempre gostei de trabalhar, sempre gostei de ter o meu. E aí eu falei, mãe, eu não quero mais trabalhar de CLT, é algo que já deu pra mim. Aí minha mãe falou, essa semana ainda Deus ainda vai abrir as portas, ainda vai te mostrar o que você vai fazer. E foi no mesmo minuto. Não foi nem no mesmo canal, né? Esse minuto. Tu mandou mensagem falando, Esté, vamos entrar em oração porque eu quero abrir um negócio contigo, né? Eu falei, Val do céu, tu não sabe o que eu tava falando aqui agora, meu Deus do céu. Eu comecei a chorar porque eu não sabia nem onde enfiar a cara. Eu falei, meu Deus, como Deus é perfeito. Sim. E a gente foi no chá da Duda até, Foi né? no chá da Duda que a gente conversou também ali inicialmente, né? Sim. Acho que foi a primeira conversa depois disso, a gente, tá, o que a gente pode fazer? A Esté é estilosa, que todo mundo tá vendo, eu também, né, não sou de jogar fora, mas assim, e a gente pensou assim, vamos abrir uma loja de roupa, vamos trabalhar com moda, é algo que as duas gostam, porque a gente tem que observar muito bem aquilo que de alguma forma, a vida já nos dá esses sinais. Os talentos, as habilidades, os dons naturais que nós temos já são propícios para os nossos negócios, para os nossos empreendimentos. E eu falei que estava partindo para o final, né? Tá mesmo, mas vai chegar lá. Mas o que acontece? Tudo isso já aponta um caminho, porque não adianta nada. Eu entendo de evento, entendo de moda, entendo de estilo, essa coisa. Aí tô trabalhando como mestre de obra. Aí tô desperdiçando todo o meu talento em uma profissão. Não tô desmerecendo mestre de obra, por favor.
Só tô falando em alinhamento. Aí eu sou talentoso aqui como mestre de obra e tô tentando me enfiar no mundo da moda. Não vai rolar, gente. Vocês têm que ter uma coerência. Lembra a questão de posicionamento? Coerência. Eu sei fazer isso muito bem, eu tô nesse propósito, eu gosto disso, isso me faz gerar lucro, isso, porque você posicionado onde você tá, as coisas acontecem e o recurso entra, as possibilidades entram, as conexões entram, acontece muito rápido. E onde você tá disposicionado é tudo muito. Lembra que eu falei no início? É como se eu estivesse batendo murro em ponta de faca, né? Que fala. Você fica tentando abrir naquela porta, mas tem uma porta gigantesca ali para você entrar e você não tá vendo. Às vezes nem é uma porta gigantesca, às vezes é uma porta pequena que você vai adentrar, mas que vai te dar acesso a tantos outros ambientes. E é mais fácil, né? Mais prático. Sim. Se você já tem a habilidade, você só melhora aquilo. Isso que é só bom. aperfeiçoa. Só aperfeiçoa. Nesse chá, a gente conversou ali, vamos abrir uma loja e tudo mais. Eu falei assim, vamos orar, né? A gente, vamos orar. E a gente se colocou em oração. Esté orando pra lá, orando pra cá. Vamos marcar uma reunião. Até que a gente fez uma reunião online. Sim. Começamos a conversar. E foi exatamente o que eu perguntei pra ela. Tá, mas no que nós somos boas? Foi, ela falou, eu fiz casamento, eu trabalho com evento, assim, eu falei, eu trabalho com evento desde a minha adolescência também, assim, já trabalhei desde a parte do buffet, de garçom, de tudo, assim, sempre prestando serviço para outras pessoas, mas sempre envolvida, assim, em clube. Nossa, como na época que eu tava no Pará, eu tinha, o quê? Uns 18 anos, mais ou menos. A gente saía com a Vanessa e a Dani. Gente, elas eram sócias, a Dani tinha um clube, onde tem piscina, quadra de futebol, incrível, um clube. Que legal. E elas entraram em parceria ali e fizeram uma sociedade também. Então foi uma das primeiras que eu tive envolvimento de trabalhar. E elas ofereciam buffet. Então a gente fez 15 anos, casamento, no clube, tudo ali. E eu trabalhava de dia ajeitando, né? Trabalhando no buffet, enrolando salgadinho, fazendo um monte de coisa. À noite trabalhava no evento. E às vezes era final de semana, tinha sexta, sábado e domingo, eu não parava. Eu trabalhava de dia e em casa tomava banho, trocava roupa, ia trabalhar de noite. Às vezes acabava 4 horas da manhã, no outro dia eu já tinha que estar cedo para trabalhar de novo. E eu passava um final de semana sem dormir. Eu não dormia. Mas também, quando eu chegava na segunda-feira, eu dormia. Já tá se aperfeiçoando já ali, né? Já era, lapidação. Então, assim, já tava ali sendo treinado. E às vezes a gente ia fazer evento fora. Um clube de... A gente fez evento pro Paysandu. E a confraternização do clube. A gente ia até lá, levava o buffet, aí trabalhava. Então, assim, já há muito tempo, assim. Eu tinha 18, 20 anos. Faz tempo, gente, não faço falta. E já era toda uma modificação, até a gente pensar assim, ela falou, eu já fiz um casamento e tudo mais, eu tenho experiência disso, eu gosto de trabalhar sempre servindo na igreja, sempre ali. Sim. E eu também, então, é isso. É isso. Vamos orar, vamos pedir resposta do Senhor. E foi todo um passo a passo, todo um processo até a gente chegar e realmente em ter várias confirmações do nome, da logo, das conversas necessárias que deveriam ser feitas antes que isso fosse realmente abençoado por Deus. E hoje em dia nós estamos aqui, né, oferecendo o serviço de cerimonial, serviço e casamos a nossa ideia, né? É verdade. E vamos fazer o casamento uma na outra. Em nome de Jesus. E corporativo, todas essas organizações, porque duas mentes bem resolvidas, bem trabalhadas, elas conseguem ter uma visão para o seu evento, para o seu negócio, como você às vezes não teve. Você está envolvido nas emoções, você às vezes está limitado por falta de experiência, e a gente já tem experiência, tem conhecimento, tem a bênção de Deus. Então, se você quiser saber mais sobre o nosso trabalho, vai ficar aqui as nossas redes sociais, tanto da Esté quanto da Nobreza, que é a nossa empresa de eventos. Também vai ficar o Estúdio Prospera. Esse é o momento propaganda, aguenta aí. Isso é muito importante pro seu negócio. Vai ficar o Instagram aqui também do Estúdio Prospere, que é parceiro desse podcast, que é um abençoador na minha vida e na vida de cada pessoa que passa por esse lugar. Se você tem o desejo de ter o seu podcast, de ter o seu momento de gravação fora, no evento, talvez, você pode entrar em contato com o Estúdio Prospere. A Renata e o George vão tá disponíveis para lhe atender com a melhor
informação possível, eles vão até você. Você não precisa nem ter a preocupação de chegar aqui no estúdio, porque se você tem esse sonho, eu tenho vontade de ter um podcast, mas eu tenho esse espaço aqui que eu já gosto, esse lugar, eu preciso ir lá gravar. Não precisa vir aqui gravar. Eles vão até vocês, tem todos os equipamentos necessários para fazer essa operação, para ir até o seu evento, por exemplo, eu tenho um evento de empreendedorismo, eu tenho alguma coisa de conexão, algo que você deseje realmente, ou até um casamento, toda a estrutura que você necessita para fazer videomake, para fazer todas essas operações, essa cobertura realmente eles têm para lhe ofertar. Vocês vão entrar em contato com eles, vão saber os planos, as condições que eles oferecem, e é muito bom, porque isso torna o evento diferencial. Quando você tem algo que, de alguma forma, hoje em dia, esse é um meio. O podcast, ele é uma junção entre a TV e a rádio. Ele consegue comunicar e casar isso muito bem, de coisas que funcionaram a épocas passadas e continuam funcionando, é claro, mas funcionaram muito bem. E tudo que a gente vê no mundo que funciona, a gente tem que adaptar. Nós temos que saber trabalhar com aquilo que já funciona. Eu costumo dizer, a gente olha, observa, isso funciona, isso não funciona. O que não funciona, eu vou fazer diferente. O que funciona, eu faço igual. Não tem por que eu querer inventar a roda quadrada. Então, o que funciona, você faz igual e remodela para que você possa fazer algo produtivo para você. E é isso. Vai ficar aqui do Estúdio Prospere. Vai ficar também o Instagram da Esther, da nossa maravilhosa rainha. Incrível, com testemunho a respeito sobre realmente posicionamento de você estar alinhada com as vontades de Deus, renúncia também, porque ela teve que renunciar à questão ali da sua faculdade de medicina, e o Senhor foi direcionando a novos tempos, a novas estações e realmente novos propósitos na vida dela, né? Porque o Senhor já tinha isso. E como ela falou ali a respeito dos planos, né? Às vezes a gente demora um pouquinho a romper em certa área porque a gente tá tentando fazer os nossos planos darem certo, funcionarem. Mas os planos de Deus, a gente não relaxa e fala assim, Senhor, que seja feita a tua vontade. Aí você entrega o controle e daqui a pouco você puxa de novo. Aí lá vai você voltar para estaca zero. Mas é isso, meus amores. Esther, muito obrigada por aceitar esse convite, por disponibilizar do seu tempo, que é algo muito precioso, por estar disposta a falar da tua história e por realmente se vir assim de peito aberto para entregar aquilo que você já tem de experiência de vida. Eu sei que foi um ato de coragem, você estava um pouco nervosa, mas meu Deus, falou super bem. Eu não sou muito de falar em público, né, até nas câmeras, mas Deus, ele é maravilhoso e eu quero te agradecer também por essa oportunidade. E é sempre bom a gente acrescentar na vida das outras pessoas, né, através do nosso testemunho. A gente sempre sabe que alguém vai estar ali para ouvir e que talvez passou pela mesma coisa, que pode ser abençoado da mesma forma. Amém. Obrigada. E é isso, pessoal. Deixa o seu curtir, acompanhe os outros episódios e até a próxima oportunidade. Assistam os outros vídeos que estão bem interessantes. Uma convidada com cada virada de chave. Incrível, melhor do que a outra. Melhor do que a outra, não. Todas melhores. Não tem uma melhor do que a outra. Todas são incríveis. Todas são realmente protagonistas da sua história. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Beijos.